Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar de um tema que eu particularmente adoro e gosto muito, tá? Foi um tema que foi bastante pedido aqui por alguns inscritos no canal, que é sobre o ciclo astral da cadela. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom? Então antes de começarmos o nosso tema, eu já vou pedir para vocês separarem papel, caneta e água, né? Para estudar, para anotar tudo. E espero de coração que vocês aproveitem bastante, tá? E não se esqueça de interagir comigo aqui nesse vídeo, tá? Como, Dri? Comentando, falando o que vocês acharam, né? Deixando sugestões para próximos vídeos, tá bom, gente? Não esquecendo de se inscrever no canal se você tá aqui pela primeira vez. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like, né? Dizer que gostou. Isso é extremamente importante para o YouTube entender que o meu canal ele é relevante, que o conteúdo, né, merece ser entregue para mais pessoas. Então, peço esse apoio de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o ciclo astral das cadelas. E antes de entrarmos no ciclo astral propriamente dito, né, nas diferentes fases, nos principais eventos que ocorrem, nós vamos falar sobre a puberdade, né? Quando que essas fêmeas elas atingem a puberdade, Dri? Quando que elas começam a se tornar receptivas ao macho? Quando que elas entram na vida adulta reprodutiva, tá bom? Então, gente, existe uma variação entre raças de porte grande, de porte pequeno, tá bom? Mas há uma variação que a literatura menciona, é que é em torno de 6 a 12 meses, tá bom? Então, assim, para raças pequenas, para raças miniaturas, elas são mais precoces, isso significa que elas entram no cio, né? Entram na puberdade mais cedo, em torno de 6, né, a 7 meses de idade, enquanto que as raças maiores, né, os portes grandes, ela entra no cio em torno de 9 a 12 meses de idade, tá bom? Então tem essa variação entre 6 a 12 meses. Outro parâmetro extremamente importante e interessante que está diretamente relacionado à puberdade nas cadelas é o tamanho, né? É o peso. Então, essas cadelas elas atingem a puberdade quando elas alcançam entre 60% a 70% do peso de um animal adulto. Então, o peso do animal está também diretamente relacionado à entrada desse animal na puberdade. Além disso, as cadelas elas são monoéstricas não estacionais. Dri, o que isso significa, né? Monoéstrica quer dizer que elas vão apresentar um único cio dentro de um período reprodutivo, né? Não estacionais significa que elas não dependem, né, da luminosidade, da estação do ano para que elas comecem a ciclar, né? Ou seja, dias longos ou dias curtos, né? Inverno ou verão, essas cadelas, se elas tiverem na fase de entrar na puberdade, isso não vai influenciar em nada na sua vida reprodutiva, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham anotado tudo, tá bom? Essas informações até aqui. Agora nós vamos falar sobre as fases do ciclo astral, né, separadamente. Então, nós vamos falar sobre o proestro e o estro, que também a literatura cita como um período folicular. Dri, por que um período folicular? Porque tem crescimento folicular e tem produção de estrógeno. Então, é uma fase folicular. Então, proestro, estro, o diestro. Quem predomina no diestro? A presença de corpo lúteo e produção de progesterona. Então, aí a gente tem uma fase luteal também. Então, proestro, estro e diestro. E uma fase mais longa do ciclo astral das cadelas, que é a fase do anestro, tá bom, gente? Então agora vamos mergulhar no proestro, tá? Vamos destrinchar esse proestro aí, vamos ver o que acontece nesse proestro das cadelas, né? Quais são os eventos hormonais importantes, os sinais clínicos, né, que chamam a atenção no proestro das cadelas. Pessoal, o principal evento, né, hormonal que ocorre durante o proestro das cadelas é o aumento contínuo, né, dos níveis séricos de estrógeno. Então, inicialmente, né, no início do proestro, esse estrógeno ele está no nível de acima de 25, né, acima de 25 pg por ml, né, na circulação sanguínea desses animais, e quando chega no final do proestro, né, esse estrógeno ele atinge seus níveis máximos, chegando em torno de 50, 60, 70
né, PG por ml aí na circulação sanguínea desses animais. E aí, Dri, bom, o que esse estrógeno, né? O que esse estrógeno ele influencia, ele proporciona para que conseguimos, né, avaliar clinicamente, né, alguns sinais nesses animais. Então, o que vai acontecer inicialmente, né, com esse nível de estrógeno alto, né? Hipertrofia vulvar, edema extremamente edemaciada, né? Com aquela coloração bem rosada, brilhante, tá bom? E aí tem também, gente, dilatação da cérvix, né? Atividade da glândula mamária, atividade endometrial. Lembra que o estrógeno ele estimula, né? Ele estimula para que o útero ele se torne um ambiente imunologicamente ativo. Então, vai ter também proliferação, né, de células, né, modificação de células, né, epiteliais, da vagina, da fêmea. A fêmea ela vai atrair o macho, mas ela não vai ser receptiva, ela não vai aceitar a cópula ainda. O que mais que acontece? Comportamento, né? A fêmea ela modifica o seu comportamento. Algumas fêmeas elas ficam agressivas, outras ficam mais carinhosas. Então isso diferencia muito, né, entre cada animal. Cada animal ele tem a sua particularidade. Então o comportamento do animal chama bastante a atenção, tá? Durante esse período de proestro. E aí também tem uma característica extremamente importante que chama bastante a atenção, que é aquela descarga, né? Aquele corrimento sanguinolento, né? Ali vulvar, que sai pela vulva do animal. Dri, o que é isso? Lembra que nessa fase o estrógeno ele está bem alto, e o estrógeno ele promove, né, uma diapedese eritrocitária, né? Um rompimento de subcapilares da vagina e uterino. Então promove essa descarga, né? Além daquele também muco fisiológico que é produzido, né, na vagina da fêmea. Então, esse corrimento eles se misturam, né, e torna esse corrimento aí vulvar e que é observado durante todo o proestro das fêmeas, tá bom, gente? O que mais que é característico no proestro? Então, só citando para vocês rapidamente que o ciclo, né, o ciclo estral das fêmeas, elas podem ser também monitorados, né, avaliados com a citologia vaginal, né? Então a modificação dessas células vaginais chama bastante atenção e hoje já consegue se identificar qual fase do ciclo estral que essas fêmeas está através da citologia vaginal. Então, se vocês querem saber mais sobre citologia vaginal, peço que vocês deixem comentários aqui embaixo no vídeo. Ou então, né, procure artigos, vão ler mais artigos e se aprofundar mais no assunto. É um assunto extremamente interessante e muito útil, né, na clínica de pequenos animais, na clínica reprodutiva e ginecológica, obstétrica, enfim, é bem interessante mesmo. Então vamos lá, Dri, você falou dos sinais. Outro sinal também que é bastante importante, que é o crescimento dos túbulos, né, da glândula mamária. Então a glândula mamária ela começa a se desenvolver mais, né, e prepara também para a produção também de leite, né? Então a fêmea ela está se preparando para receber, né, uma gestação. Então o estrógeno inicialmente ele começa com essas modificações, tá? E aí, gente, quando chega, bom, falamos no início, né, desses comportamentos, e quando vai chegando no final do proestro, tá bom? Então esse estrógeno, ele alcança seus níveis máximos, né, que eu já falei que em torno de 60 a 70, seus níveis máximos, e esse estrógeno, ele vai fazer um feedback positivo no hipotálamo. Lembra do eixo hipotálamo-hipófise gonadal? Então, na cadela não é diferente, então vai fazer com que esse estrógeno em pico, ele vai lá, ó, no hipotálamo, faz um feedback positivo e faz com que ocorra um pico de LH. Mas, Dri, o LH só é liberado no final do proestro? Não, existe uma característica extremamente interessante, né, no ciclo estral das cadelas, que é a luteinização folicular ainda antes da ovulação, tá bom? Então os folículos eles começam a luteinizar antes mesmo da ovulação.
E quem é que faz isso? Quem é que promove isso? O LH. Então, desde o início do proestro, é liberado LH, tá? Em pequenas ondas, mas bastante potente, para que esses folículos eles se maturem, né? E se luteinizem. Então, é bem interessante, né? Então, lembra, né? Da função do LH no início do proestro, e no final do proestro a gente tem o pico de LH, tá bom, gente? E aí, Dri, quando tem o pico de LH, quando ocorre o pico de LH, o que acontece? A produção de estrógeno, ela começa a se declinar no final do proestro. E aí, quem é que começa a subir? A progesterona, tá bom? Então, a progesterona, ela começa, né, entrar em ação, né? Ela começa a tomar o espaço e se torna ali a principal o principal hormônio ali presente nessa. Então, essa alta concentração, essa máxima produção de estrógeno, né? Ela ali dura em torno de 2 dias em média, e ela procede o pico, né, de LH. Então, ela procede o pico de LH. E aí, essa fêmea, né, começa a ter, como eu já falei, queda na produção de estrógeno, aumento de progesterona. E isso é um momento que evidencia bastante o final do proestro para o início do estro. Então, quando é que essa fêmea ela começa a entrar no estro? Né? A literatura cita que é quando ela começa a aceitar, ela começa a entrar em receptividade sexual, ela começa a aceitar a manta. Então, ela está mais receptiva ao macho. Então, isso já é uma característica do estro. Né? Então, é uma característica do estro. Então, um dia depois, isso em média, tá, gente? Um dia após o pico de LH, então já tem um aumento de progesterona, tá? E esse momento é chamado um pouco de inversão hormonal, ou seja, queda de estrógeno e a progesterona começa a aumentar. Então a literatura cita que é exatamente esse evento, né, essa modificação, essa inversão hormonal que promove, né, essa receptividade sexual na fêmea. Então a fêmea ela já está aceitando o macho, então ela já está no estro, né? E quais são as características do estro, Dri? Receptividade sexual, ainda tem um acentuado edema de vulva, existe ainda o corrimento vulvar, mas esse corrimento ele já começa a modificar mais nessas características, ele deixa de ser sanguinolento e começa a ser mais incolor, em algumas cadelas mais amarelados, então isso varia bastante de animal para animal. Né? Comportamento também, a fêmea ela tá ali, né? Ela tem um reflexo perineal, um reflexo ali perineal já positivo, né? Ela aceita a aproximação do macho, né? Ela eleva a cauda, né? Ela faz aquele reflexo de bandeira. Enfim, ela tá receptiva ao macho. E cada cadela ela tem uma manifestação, né? Não é que uma vai ser igual a outra, mas são características que chamam bastante atenção. Então, durante todo o estro, eu tenho níveis elevadíssimos de progesterona, tá? Tem um nível elevado de progesterona. Mas, Dri, quando que ocorre a ovulação na cadela, né? É no proestro? É no diestro? Quando que ocorre essa ovulação? Bom, saindo do estro, a fêmea ela entra em outra fase, que é denominada de diestro. Quando é que esse diestro começa, Dri? A literatura cita que quando a fêmea ela para de aceitar a monta, né, ela já está entrando no diestro, só que outros autores falam que as cadelas elas podem hoje não aceitar a monta e no outro dia aceitar a monta. Então isso é muito relativo. Por isso que a citologia vaginal é de extrema importância, né, nesse monitoramento, porque através da citologia vaginal você consegue identificar, né, essa transição de fase, né, do estro para o diestro. Tá bom? Então aí o diestro é marcado pela presença do corpo lúteo, produção, né, máxima de progesterona, né, atividade uterina alta, né, glândulas endometriais, vascularização uterina, né, porque aí o ambiente está preparado para receber a gestação, tá bom, gente? E o diestro em cadelas, mesmo a cadela, ela não ficando gestante, ela tem esse período de diestro completo com presença de corpo lúteo, tá bom? E esse período ele dura em torno de 2 a 3 meses, variando, né, uma média de 75 dias
Para cadelas que estão prenhes, isso ele dura em torno de 60 dias, 65 dias, né? É um pouco mais curto, enquanto que cadelas que não ficaram prenhas é um pouquinho mais longo, em torno de 70 dias, tá? Então isso é importante, tanto a cadela prenhe como não prenhe, se ela ficou prenha ou não, ela vai ter essa fase de diestro, tá bom? E o que é ser observado nessa fase de diestro, né? A fêmea ela não está mais receptiva ao macho, ela não aceita mais o macho, ela já está com seu comportamento, né, mais tranquila, né? Algumas fêmeas, a literatura cita que algumas fêmeas ainda podem apresentar um corrimento, né, bem discreto, mas ainda pode apresentar. Tá havendo também a diminuição, a vulva ela já está bastante retraída, tá bom? Lembra que no início do proestro a vulva ela estava, né, bastante hipertrófica, demasiada. No diestro não, então já está havendo essa diminuição. Então, né, aí no diestro também tem, lá a partir da terceira semana do diestro, a progesterona ela atinge os seus níveis, seu nível, né, máximo, né, na circulação sanguínea. Quando chega no final do diestro, essa progesterona ela começa, né, a cair e a declinar e alcançar os seus níveis basais, tá bom? Então chega no final ou no momento do parto, né, quando a fêmea ela entra em processo de parto, que ocorre, né, essa luteólise, a progesterona cai, e aí, ou tanto, né, como se a fêmea não tiver gestante também. Gente, a destruição, né, a luteólise do corpo lúteo nas cadelas, existem várias evidências, né, vários estudos em torno disso. Porque assim, existe a literatura tem algumas contradições, porque o corpo lúteo das cadelas, tanto gestante como não gestante, eles são sensíveis à prostaglandina, produzida pelo endométrio. Só que não é tanto quanto nas outras espécies. Então tem estudos na literatura que mostram que cadelas que foram castradas, que não tinha mais útero, né? Em fêmeas não gestantes isso não influenciou nada. Então o útero, né, a presença dessa prostaglandina não influenciou na luteólise desse corpo lúteo. Já em fêmeas que foram gestantes, né, quando se inativou a atividade do corpo lúteo, algumas fêmeas elas não desenvolveram a luteólise, e acabou tendo que fazer cesariana. Mas isso são estudos da literatura que, se vocês tiverem interesse de saber mais sobre isso, vocês deixem aqui seu e-mail, vou deixar meu e-mail aqui, tá? Embaixo aqui no vídeo, e aí vocês mandem pra mim um e-mail solicitando material, que eu tenho alguns materiais eu posso compartilhar com vocês, tá? Então no final desses estudos, os autores chegaram à conclusão de quê? De que em fêmeas não gestantes, né, o corpo lúteo, a prostaglandina não tem tanta importância, mas já que em fêmeas gestantes, né, ela tem mais importância. Enfim, são várias contradições que tem em relação à luteólise. Mas o que se entende é que existe, né, em fêmeas não gestantes, o que ocorre é que parece que existe um período pré-determinado, né, para que esse corpo lúteo ele entre em apoptose e começa a ser destruído, entende? Então ele entra em apoptose, né? Então ele começa a se degenerar, começa a haver uma degeneração, e lembra que no corpo lúteo tem bastante macrófagos, e esses macrófagos eles começam também, né, a ajudar nessa degeneração. E o fibroblasto, que também está ali presente, já falei sobre isso em outros vídeos, o fibroblasto que está ali presente também faz com que esse corpo lúteo se torne um corpo álbicas, né? Se forma aquela cicatriz. Então, existem algumas evidências em torno dessa luteólise em cadelas, tá bom? Então, se vocês quiserem entender mais sobre isso, se vocês souberem mais informações, né, dizer assim, Dri, ó, eu acho que isso acontece também, se vocês lerem outros artigos, algumas coisas assim, compartilha aqui comigo também, né, que a gente se ajuda, né, gente? E aí, a literatura cita aí várias situações. Bom, gente, então chega no final, né, do diestro, né, após a luteólise, né, o que ocorre é que essa fêmea ela entra em anestro,
tá bom? E o anestro, né, ele é marcado por uma inatividade sexual, ou seja, a fêmea ela não expressa atividade sexual, nenhuma manifestação, tá? E o anestro ele dura em torno de 6 meses, tá bom? Outro evento também que é muito interessante na fase do anestro, que é a involução uterina, né? E essa involução uterina ela ocorre tanto em fêmeas que ficaram gestantes, como em fêmeas que não ficaram gestantes, né? Em torno de 120 dias em fêmeas que não ficaram gestantes, ou seja, a recuperação, né? Recuperação e involução uterina. Lembra que o útero estava sob fortes efeitos do estrógeno, depois da progesterona, houve toda aquela modificação, né? Endometrial, enfim. Então, ocorre essa involução uterina e em torno de 140 dias para fêmeas que ficaram gestantes. Então, essa fase de anestro também é a fase de involução uterina. O anestro, ele é caracterizado pela essa ausência, tá bom? Ausência de atividade sexual e que no final do anestro, né, os níveis de estrógeno começam a aumentar e essa cadela já entra no proestro. Tá bom, gente? Gente, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz de tudo para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, interaja aqui comigo, tá bom? Eu espero de verdade que tenham ajudado vocês na revisão, no aprendizado, enfim, agradeço muito por vocês terem chegado até aqui, ter assistido o meu vídeo, tá bom? Já peço para vocês deixar o joinha aqui no canal, tá bom? Se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito, né? Se eu falei rápido demais, hoje eu tava decidida, eu falei assim, eu vou fazer esse vídeo mais rápido, né? Não ficar enrolando tanto, ser mais objetiva, para que o vídeo não fique muito longo. Então, assim, se eu falei muito rápido, né, vocês deixam aqui no comentário, porque aí no próximo vídeo eu vou me adequando mais, tá bom? Mas eu espero assim que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Então, beijos, fique com Deus e se cuide.